Então, uma boa noite a todos e vamos ao nosso evangelho da noite de hoje. E vamos pedindo que a luz de Jesus e toda a espiritualidade aqui presente nos envolvam, para que nós possamos assimilar, mas principalmente colocar em prática os ensinamentos que Jesus traz para nós. A lição de hoje, dessa noite, é a de número 19, foi extraída do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o nome da lição de hoje é Apacenta. E este trecho foi extraído do Evangelho de João, do capítulo 21, versículo 17, onde nós encontramos as palavras de Jesus, que diz: Apacenta as minhas ovelhas. Então, João Evangelista foi um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado de discípulo amado, um dos mais jovens entre os 12 apóstolos. Supõe-se que João tinha cerca de apenas 10 anos na ocasião em que ele acompanhou Jesus como discípulo. Sobre ele, dizia-se que ele era o discípulo a quem Jesus amava. E foi a ele, João Evangelista, que Jesus, no momento da sua crucificação, entregou Maria para que João dela cuidasse. Ele foi o único que esteve presente, além de Maria, dos apóstolos, durante a crucificação de Jesus. Foi também o primeiro a chegar ao túmulo vazio do Mestre após o anúncio de Maria Madalena. João foi apelidado de Filho do Trovão por Jesus, porque tinha um temperamento impulsivo e forte. Esse apelido em aramaico se chama Boanerges e reflete a natureza enérgica e algumas vezes impetuosa até de João, que junto com seu irmão Tiago era conhecido por reações rápidas e fortes. E, de filho do trovão a discípulo amado, João Evangelista fez da convivência com Jesus uma caminhada de transformação moral e dedicação aos mais necessitados. Então, só lembrando um pouquinho de onde foi extraída a lição de hoje, do capítulo 21, esse capítulo tem o título de Aparição na Judéia, e diz o seguinte, que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Estavam juntos naquele momento Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Pedro lhes disse: Vou pescar. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas durante aquela noite não conseguiram pescar nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então ele lhes disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo João disse a Pedro então: É o Senhor. Pedro, ouvindo dizer isso, lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam próximos da margem. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Então Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Mas sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou então a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, então, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria,
mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Então, esse é o trecho de onde foi extraída a lição de hoje. Então, pode causar estranhamento que Jesus houvesse indagado do discípulo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. No entanto, o ensinamento é mais profundo. Jesus confiava a Pedro uma tarefa difícil. Tinha plena consciência e convicção do sentimento de Pedro e dos discípulos que nutriam por ele, mas sabia também que na difícil caminhada de divulgação do Evangelho, todos eles iriam enfrentar problemas e dificuldades, lutas, perseguições, e para que tivessem sucesso, seria fundamental o amor pela causa, pois somente assim eles teriam ânimo para não desistirem. Pedro fundou a Casa do Caminho, que foi a primeira casa de acolhimento cristã, onde ele recebeu Estevão, recém-convertido, e Paulo de Tarso. Vejamos que Jesus encarregou Pedro de uma missão de muito amor. Não pediu a ele para escrever sobre seu evangelho. Essa missão coube a Mateus, Marcos, Lucas e João. Também não pediu a ele que divulgasse o seu evangelho. Essa missão coube a Paulo de Tarso. A missão de Pedro era a de amar ao máximo o seu próximo. Ele seria a pedra, o esteio fundamental da caridade e dos ensinamentos de Jesus. O Mestre escolheu Pedro por diversas razões. Uma delas é de que Pedro era um homem impulsivo e generoso, com grande amor pelo Mestre. Jesus também o chamou de pedra e disse que sobre essa pedra edificaria sua igreja. Isso indicava um papel de liderança para Pedro, como o primeiro papa da igreja. Pedro foi considerado como um dos pilares da primeira igreja, juntamente com Tiago e João. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, Pedro começou a pregar a sua própria versão dos ensinamentos a todos que ele encontrava. E o título da lição de hoje, apacentar, o que significa? Apacentar significa levar, guiar, pastorear, ter a postura de conduzir e de proteger o seu rebanho. E vamos lembrando que Jesus era o pastor e a humanidade o seu rebanho. E de que forma nós poderíamos transportar esse pedido de Jesus a Pedro na nossa tarefa diária de amor ao próximo? Então, sobre a lição de hoje, Emmanuel inicia dizendo que o pedido de Jesus para Pedro é muito significativo. Jesus nunca recomendou medidas drásticas com o objetivo de disciplinar a quem quer que fosse. Ao contrário, ele recomendava medidas pacificadoras, fraternas e misericordiosas. Jesus conhecia o íntimo de cada um. No trecho de Emmanuel, nós encontramos as seguintes recomendações: nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Ao dizer, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele queria dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. E aqui eu faço uma ressalva. De que maneira nós estamos ajudando ao nosso próximo? Dentro da nossa inferioridade moral, na maioria das vezes, nós nos achamos os senhores da razão e da verdade. Nos esquecemos de que enxergamos os fatos de acordo com o nosso ponto de vista pessoal e de acordo com a nossa condição evolutiva. Para ajudar ao outro, queremos que ele ou ela sigam exatamente a nossa orientação e façam aquilo que nós consideramos o certo e o melhor. Era isso que Jesus fazia? Não, certamente não era. Jesus aceitava a escolha e o caminho que cada um decidia seguir. Devemos aceitar a verdade do outro, aceitar o outro exatamente como ele é, com os seus erros e com seus acertos. Porque acolher é isso.
ouvir mais do que falar, ser o abraço fraterno nas horas difíceis, ser o acolhimento nos momentos mais difíceis. A crítica e a inflexibilidade não ajudam em absolutamente nada. Emmanuel coloca ajuda ao próximo ao invés de impor a sua verdade. Educa sempre. Devemos colocar, sim, o que consideramos certo, mas a escolha do caminho a seguir é sempre a do outro. Não temos o controle sobre a escolha do outro. Façamos nós aquilo que nós consideramos o melhor e o mais correto. Devemos procurar corrigir primeiramente as nossas falhas, que são muitas, antes de querermos modificar aos outros. Se plantarmos o bem, o tempo se encarregará do bom resultado. Na natureza, uma boa semente, bem adubada e regada, produz bom fruto, porém no tempo certo. Que nós não analisemos ao outro diminuindo o seu valor, pois, como coloca Emmanuel, o experiente de hoje poderá ser o mentor de amanhã. Que nós possamos sempre encorajar a parte boa do nosso próximo, ao invés de apontar apenas os seus defeitos. Afinal, nós também temos muitos defeitos. Todos temos qualidades e defeitos, sem exceção. Que tal focarmos mais nas qualidades? Outro erro importante que cometemos é o de achar que devemos ser perfeitos para ajudar ao próximo, quando na realidade é o trabalho edificante que fazemos, da ajuda ao próximo, que nos leva à evolução. Pensemos nisso. E vamos lembrar do ensinamento de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É um resumo da filosofia espírita sobre a vida, a morte e a reencarnação. Ela indica que o ciclo de vida, morte e renascimento é uma constante e que a cada encarnação há uma oportunidade de progredir moral e intelectualmente. E para terminar, eu digo o seguinte: um sábio disse uma vez: o ódio tem 4 letras, o amor também. A mentira tem 7 letras, a verdade também. Chorar tem 6 letras, sorrir também. Negatividade tem 12 letras, a positividade também. O mal tem 3 letras e o bem também. A vida tem 2 lados sempre. Escolha o melhor dela. Graças a Deus.